noite a todos. Nós, em nome da Câmara Brasil-Israel do Rio de Janeiro, eu dou as boas-vindas ao Guilherme. É um prazer, uma honra estar com você aqui, Guilherme. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E também agradeço a audiência. Esse nosso bate-papo, como sempre, vai ser gravado, vai ficar disponível no YouTube. E nós vamos também extrair uns 5 minutos, 6 de melhores momentos, que depois aparecerá na comunidade na TV, no programa, e também ficará disponível no nosso site. Eu vou começar, então, fazendo uma apresentação do Guilherme. Eu tentei resumir, passei metade da minha tarde para resumir, porque era um livro. Vamos lá. Então, o Guilherme, atualmente, ele é head do WhatsApp no Brasil. Ele é docente do Singularity University e autor do best-seller Mindset da Inovação. Ele pontifica em muitos temas, como, por exemplo, transformação digital, inovação, finanças, investimento anjo. Ele é palestrante, escritor, mentor, especialista em fintechs. Em 2000, junto com outros sócios, ele fundou o Ágora, ou a Ágora, não sei se... Ágora, que é uma corretora que operava online com a Bolsa de Valores, a Bovespa. E, após 3 anos, tornou-se líder no mercado, inovando em negócios e tecnologia por utilizar o neuromarketing. É uma ferramenta de otimização da experiência do usuário, que depois nós vamos ter a oportunidade de conversar com ele sobre isso daqui a pouco. Em 2010, ele fundou o Orama, que foi o primeiro banco brasileiro puramente digital, propiciou aos pequenos investidores o acesso a produtos financeiros antes disponíveis somente para grandes clientes, que foi um modelo de negócio muito disruptivo à época, pois permitiu que o investidor individual, com R$ 1.000 investidos, por exemplo, ele poderia investir num fundo que exigia a aplicação mínima de R$ 1 milhão. Nos últimos 10 anos, ele tornou-se investidor anjo, aportando em mais de 50 startups, a maioria delas fintechs. E, em março último, assumiu a posição de executivo-chefe da WhatsApp no Brasil. Feitas as apresentações, vamos passar às perguntas. Mauro, passo a palavra a você para dar as boas-vindas e iniciar o nosso questionamento do nosso entrevistado. Bom, muito obrigado, Henriette. É um prazer enorme estar com o Guilherme. Eu agradeço muito o teu convite, Guilherme. Para a gente é um privilégio estar na Câmara conversando contigo aqui. Você tem uma trajetória, como a Henriette contou, extremamente rica. E eu quero começar... você falar um pouquinho, né? Eu vou te pedir para você falar um pouquinho sobre a sua relação com a comunidade judaica, com o judaísmo, e como isso, esse legado, né, essa trajetória toda nesse mundo, né, contribuiu para essa vivência, essa experiência toda profissional que hoje você exerce na sua vida, né? Então, como é que funciona isso? Que ganhos foram esses na tua vida pessoal e profissional? Por favor, Guilherme. Excelente. Bom, obrigado, Henriette, obrigado, Mauro, pelo convite. Estou super honrado de estar aqui com vocês hoje. O judaísmo, para mim, é muito forte, assim, desde que eu nasci, né? Eu estudei em escola judaica, né, no iniciozinho lá no Centro Israelita de Niterói, depois no Liesen, mas sempre, né, com uma formação judaica forte, que eu acho que nos trouxe assim, uma série de ensinamentos e toda a cultura judaica, né? Inclusive no livro, eu dedico um capítulo especificamente ao tema de Hutzpah, que é um tema eminentemente judaico e que eu acho que acredito fortemente que está extremamente relacionado com a capacidade de inovação das empresas. Mas a formação judaica foi muito importante, certamente, o vínculo com toda a comunidade judaica, né? Já exerci diversos cargos em instituições, atualmente sou vice-presidente da Câmara Brasil-Israel, e sem dúvida, assim, toda essa convivência com Israel, né, ajudou muito no desenvolvimento dos negócios, seja nas minhas empresas ou seja como executivo, né? Na época em que eu estive, por exemplo, na Accenture como consultor,
fizemos diversas viagens, né, para Israel, levando clientes, levando grandes empresas para Israel, e isso teve um efeito, assim, um impacto impressionante. Aliás, né, essas missões a Israel que nós na Câmara fazemos também tem um impacto incrível, né? As pessoas voltam realmente diferentes, principalmente, né, quando a pessoa conhece muito pouco, né, sobre Israel, não tem um vínculo com a comunidade judaica, aí o impacto é ainda maior, né, porque as pessoas vão com uma expectativa baixa, né, em relação a Israel, e chegam lá e conhecem um país muito pequeno, com escassez de absolutamente tudo, né, e com uma capacidade de inovação que, né, ultrapassa aí as grandes potências mundiais. Então, o impacto é muito grande de qualquer um que visita Israel e eu sempre trouxe muita inovação, né, de lá. Na época da Ágora, a gente usava soluções de segurança israelenses, quando ninguém usava isso aqui no Brasil ainda, né? Então, sem dúvida, esse vínculo todo com a comunidade judaica foi muito importante, é muito importante, tem sido muito importante para mim. Henriette, você está no mudo, e eu vou aproveitar rapidamente só uma palavra que você colocou agora e depois passar para a Henriette. Você falou uma palavra inovação, né? O que na prática isso significa? Né? A gente fala muito em inovação, mas o que na prática como isso funciona dentro das empresas? É uma ótima pergunta, porque assim, inovação é um espectro, né, que vai desde uma simples melhoria, né, em algum produto que já existe, até você criar algo completamente novo, né, um produto que não existe para um mercado que não existe, né, e é mais ou menos nesse espaço que acontecem as disrupções, né, que é o que a gente chama de inovação disruptiva. Mas inovação de uma forma muito geral, é algo novo que vira produto, né? A diferença de uma ideia, né, de uma invenção para uma inovação é a tangibilização disso num produto, né? A inovação é algo que efetivamente se torna um produto vendável, tem alguém pagando por ele, alguém usando esse produto, né? Enquanto é só uma ideia, né, a gente diz que não é inovação, né? A inovação é aquela ideia que se transforma num produto e que passa a ser comercializado em algum mercado. Certo. Inclusive tem a inovação disruptiva e aquela outra inovação evolutiva, eu não esqueci o nome exatamente. Incremental. A incremental, né, exatamente. Mas então, pegando esse gancho da inovação, eu queria, no seu livro, O Mindset da Inovação, você parte de um pressuposto que atualmente as empresas ou elas inovam ou elas estão fadadas ao fracasso, né? E isso porque você entende que a inovação tecnológica ela está vindo num ritmo tão forte, tão exponencial, que ela tem um impacto em todos os ramos de negócio e esse fenômeno ele acaba exigindo dos empresários executivos uma postura proativa, né, para sobreviver a tais mudanças. Então, eu pergunto, quais seriam os fatores que você considera como fundamentais para que uma cultura inovadora se desenvolva e seja aplicada com sucesso no âmbito empresarial? Pois é, Henriette, o que acontece é que assim, a velocidade com que as inovações acontecem hoje, né, é que é o diferente, né? Porque as inovações sempre aconteceram, né? A questão é a exponencialidade delas, né? Exatamente. A questão é que agora a gente não tem mais tempo para esperar, né, as tecnologias amadurecerem. A gente tem que testar absolutamente tudo o tempo todo, né? E esse timing nessa transformação, nessa inovação, né, muitas vezes é o que determina o sucesso ou o fracasso de uma empresa, muito mais do que a inovação em si, né? Então, hoje em dia, a gente costuma dizer que mais vale uma decisão mal tomada rápida do que uma bem tomada lenta, né? Não adianta nada você esperar anos e anos para tomar a melhor decisão, quando seus concorrentes já tomaram, né, uma decisão que pode não ter sido a melhor naquele momento, mas eles tomaram de forma rápida e, com isso, aprenderam, né, mesmo errando, mas assim aprenderam
né, com aquela decisão e usufruíram desse aprendizado. Então, essa velocidade é que é o grande diferencial. E aí as empresas precisam, né, para chegar nesse estágio, né, cumprir uma série de pré-requisitos, né, em relação principalmente à cultura. O grande fator responsável por toda essa transformação dentro das empresas é a cultura, né? Não é a tecnologia é um enabler, é um capacitador dessa transformação, mas o que faz, de fato, a empresa ter isso como diferencial competitivo é a sua cultura, né? E cultura é algo que a gente não transforma da noite para o dia, é algo lento, né? Uma transformação lenta, é uma transformação, não é uma mudança de estado, né? É uma transformação, não é um interruptor que se liga e desliga. E essa transformação, ela necessariamente tem que vir de cima para baixo, não é algo que vem de baixo para cima Perfeito. naturalmente, ela tem que vir de cima para baixo. Então, acho que o principal fator é esse, né? É começar pela liderança, é a liderança da empresa entender, né, a necessidade dessa transformação e direcionar, né, liderar toda essa transformação dentro da organização. Só um ganchinho, um pouquinho. A gente vê isso em todas as áreas, inclusive eu tenho estudado muito a questão de diversidade e inclusão, o Mauro também. Se a alta direção não está engajada no projeto, não adianta eles dizerem, olha, nós queremos aí um departamento de diversidade e inclusão, não vai funcionar. Exatamente. A liderança é fundamental em todas as É, áreas, e ainda mais quando a gente fala em cultura, né? Cultura organizacional, parte diretamente da liderança maior. exatamente. Todos esses temas, né, ESG, né, se não vier da liderança, realmente não funciona. Não Não é uma acontece. área sozinha que vai conseguir Que vai transformar a tocar. empresa. É, Não, exatamente. A inovação, na realidade, é uma mistura, né? Uma combinação, né? De gestão de pessoas, de um lado, né? A cultura comportamental daquela empresa, de um lado, a tecnologia, de outro, que está mais acessível de alguma maneira, né? E a vontade, né? Realmente de fazer um projeto que seja validado no mercado e que atenda realmente a uma dor, né? Específica que está sendo colocada. Né? Eu acho que é mais ou menos um tripé desse tipo, né? Que você está colocando, né, Guilherme? é E aí verdade. você entra com um livro que é justamente esse, né, que é o Mindset. Né? O livro não por acaso, né, tem esse nome, né, imagino eu. Esse mindset, a mudança, né, cultural, a mudança educativa, a mudança de pessoas, como lidar com isso. E aí entra uma pergunta que eu queria fazer para você também, que e a Henriette quase que antecipou a pergunta, parece que ela adivinha o pensamento aqui. Quando a gente fala de um grupo e fala de pessoas, a gente fala muito de pessoas diversas dentro da empresa. Né? E hoje, cada vez mais, a gente entra com diversidade de gênero, de raça tal, e está entrando também diversidade devagar, mas espero que mais rápido possível, a diversidade etária. Né? E aí a gente fala, uma diversidade etária, como aquele profissional que tem mais de 50, de 60 anos, enfim, vai integrar esse mundo, né, tecnológico. Né? Primeiro, a gente tem que olhar para o passado. Né? A gente se adaptou a um mundo que não era tecnológico, né, no sentido que a gente conhece hoje. Né? Então, a adaptabilidade já é uma questão que esse profissional já carrega consigo já há bastante tempo. A segunda questão é como que ele vai se integrar. Você é um exemplo, eu sou um exemplo, a Henriette é um exemplo de pessoas que estão antenadas no mercado também, no ponto de vista tecnológico, né? Acima de 50 anos, por exemplo. Né? Então, por que vai generalizar tudo isso? Então, a minha pergunta é, dentro de startups no mundo inteiro, a gente verifica que aquelas que têm mais sucesso têm, em média, em seus fundadores, 45 anos. Né? Pesquisa comprovaram isso. Então, como é que você vê essa integração entre as gerações, não só no ambiente de startup, né, startupeiro, que a gente fala, mas também na vida empresarial como um todo? Né? Como é que essa integração de 4 gerações, quase 5 gerações, podem conviver harmonicamente no mesmo mercado de trabalho? Esse é um ótimo ponto, Mauro, porque acho que à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai valorizando ainda mais a experiência, né? E eu costumo dizer que em diversas situações a inteligência não substitui a experiência, né? Que isso é algo muito comum em startups, né? De fato, a gente vê as startups muitas vezes buscando talentos, né, jovens inteligentíssimos, com excelente formação e tal, mas que não têm experiência. Né? E em determinadas situações,
verdade, né? Quando a gente vai, por exemplo, para o mercado financeiro ou qualquer outro mercado que tenha forte regulamentação, a experiência é fundamental, porque não basta você ler a regulamentação atual, você tem que entender de onde ela partiu, como ela era, né, talvez há 10, 20 anos atrás, o que mudou, por que mudou, né, para você poder entender para onde ela está caminhando. Né? Então, não é uma fotografia, isso é um filme. Né? Então, a experiência é muito importante, né, por isso. Né? Eu estou citando aqui mercados regulados, mas em outros mercados também acontece a mesma coisa. E eu acho que fato, assim, a gente está vendo uma transformação nesse mercado de startups. Eu estou atuando nesse mercado há alguns anos e eu vejo que, assim, há 15, 20 anos atrás, era muito difícil você ver pessoas mais experientes, né, dentro de startups. Era muito difícil, era só a garotada. Né? E isso vem mudando, né, radicalmente. Eu acho que de 5 anos para cá, a gente começou a ver muito mais fundadores de startups mais experientes, né, coisa que a gente não via. Né? E agora a gente vê, além de fundadores, time com pessoas experientes. Né? A gente vê muita gente saindo de empresas, executivos com 10, 20, 30 anos de experiência em empresas e indo, né, empreender, cofundar startups e tal. Esse é um movimento que você não via, né, há algum tempo. E isso, curiosamente, por exemplo, em Israel, é algo que eu já vejo há muito tempo. Né? Em Israel, assim, essa convivência de pessoas mais velhas com pessoas mais jovens já é muito comum há bastante tempo. Né? E é um fator, eu acho que pouco explorado nas análises que se faz de sucesso das startups israelenses. Assim, é muito raro você ver, né, algum livro, algum trabalho se referindo, né, a essa diversidade de idade, né, etária, né, mas, sem dúvida, eu acho que é altamente relevante. E é uma transformação que a gente está vendo agora claramente acontecer. Eu hoje trabalho numa Big Tech, eu vejo isso no dia a dia, né, das centenas de pessoas que entram diariamente lá, né, tem muita gente bem mais experiente entrando, né? Eu sou um exemplo disso, né? Acabei de entrar. Então, eu acho que essa valorização é extremamente importante e extremamente benéfica para as empresas, independente de serem grandes empresas, pequenas empresas, startups, é extremamente benéfica. Você está falando da intergeracionalidade, né? Eu trabalhei durante 6 anos numa instituição de longa permanência para idosos e pude constatar na prática o impacto do intergeracional. As escolas judaicas, as crianças iam visitar os idosos e como era rica essa experiência para ambos os lados, né? Tanto os idosos quanto as crianças também. E nas empresas também acho que já há estudos mostrando o impacto extremamente positivo do intergeracional nas empresas. É um ponto bem interessante e ainda pouco, como você falou, pouco estudado, né? Pouco observado pelo mercado de trabalho. Mas eu queria mudar então um pouquinho de assunto. Quando eu fiz a sua apresentação, eu falei neuromarketing, e eu sei que tem muita gente interessada em saber o que é isso, né? Que bicho é esse? Neuromarketing como uma ferramenta para otimizar a experiência do usuário. Né? Se você pudesse falar um pouco sobre isso e talvez mencionar algum case de sucesso em que foi utilizada essa ferramenta. O tema pelo qual sou apaixonado há mais de 20 anos, neuromarketing é a aplicação de neurociência ao marketing. Né? Congelou. Vamos aguardar um pouquinho. Pelo sensa de que as decisões são eminentemente emocionais. Né? Então, por mais que a gente acredite que a gente está tomando uma decisão de forma racional, né, na verdade, o nosso cérebro toma a decisão basicamente com base nas emoções, né? E depois, muito rapidamente, né, a gente racionaliza, a gente encontra uma forma de e aí a curiosidade é que os estudos mostram que quanto mais complexa a decisão, mais emocional ela é.
Então, a gente tende a achar que é intuitivo para a gente imaginar que comprar um detergente no supermercado pode ser algo emocional, né? A gente gostou da embalagem, fez alguma associação e tal, olhou o preço, claro, mas é difícil a gente imaginar que uma compra de um imóvel, por exemplo, né, seja emocional. A gente tende a achar que a gente racionaliza todos os critérios que são importantes para a gente, mas os estudos mostram que é o contrário, né? Importante ela é para você, mais emocional ela é, né? E o estudo que ficou mais famoso foi um estudo feito um estudo feito com fumantes quando e exigiram que os fabricantes de cigarro comercializassem os produtos naquelas embalagens horrorosas, né, que tinham aquelas imagens, enfim, que certamente vocês conhecem, que eram imagens muito chocantes, né? E a indústria do fumo, então, contratou uma série de pesquisas de mercado para tentar isso, porque temia-se que, né, a indústria poderia desaparecer, né? Quem ia querer fumar um cigarro olhando todo dia, comprando uma embalagem daquela, né? E as pesquisas iniciais foram pesquisas tradicionais, né? Entrevistas às pessoas, e as pessoas reagiram muito mal, né? Dizendo que, de fato, né, provavelmente passariam a fumar menos se tivesse com aquelas imagens, e a indústria ficou a fazer uma série de alternativas. E aí foi feita uma pesquisa dentro de um aparelho de ressonância magnética, onde o aparelho media os sinais cerebrais, né? Tudo que estava acontecendo dentro do cérebro, né? As áreas do cérebro que estavam sendo ativadas no momento em que o fumante se deparava com aquela imagem. Então, não foi perguntado absolutamente nada, foi simplesmente mostrado para eles aquelas imagens, né? Áreas do cérebro que eram ativadas eram as mesmas áreas, era a mesma área, na verdade, que é ativada quando uma pessoa, por exemplo, que é viciada em jogo, né, entra num cassino, né? E o resultado da ativação daquela área era uma injeção de dopamina no e essa pesquisa mostrou, então, que provavelmente, né, o consumo de cigarro não mudaria, né, as pessoas continuariam comprando, ou possivelmente até aumentariam. E o que aconteceu em alguns países foi exatamente isso, né, que o consumo de cigarro aumentou, né, curiosamente. E, na pior das hipóteses, ele se manteve estável, né? E essa mudança toda na regulamentação, junto com a mudança das embalagens, proibiu as propagandas, né? E a nossa propagandas de cigarro, né? Aquelas propagandas que eram as mais caras, né? As maiores produções, né? Propaganda da Marlboro, Hollywood e tal. Essas propagandas foram proibidas nesses países. Então, a indústria teve que parar de fazer todo esse, né, esforço de comunicação que ela fazia. As embalagens passaram a ser padronizadas, o investimento também em merchandising, outras formas, né, de marketing também foram muito reduzidos. Significou, na prática, o seguinte: um grande aumento de rentabilidade para essas empresas, né? Que elas diminuíram boa parte dos seus custos e continuaram com a receita muito estável. Esse estudo gerou um livro, né? E a partir daí, né, passou a ser aplicado em diversas indústrias. Hoje é muito usado nas chocolate, balas, material de limpeza, todos eles, né? E, curiosamente, eu fui do Conselho da Associação Amsterdã,
e a gente tinha uma dificuldade enorme de trazer trabalhos anualmente. A gente tinha uma dificuldade enorme, né, das empresas trazerem os seus trabalhos, porque ninguém queria falar muito abertamente sobre isso, porque tem uma questão ética também que é muito importante, né, que é o limite de quanto você usa, né, isso, por exemplo, quando você está desenvolvendo, né, alguma peça publicitária. Então, você tem aparelhos que você coloca na pessoa, não precisa ser um aparelho de ressonância magnética, você pode, com um eletroencefalograma, medir isso. Você passa um filme de 30 segundos e você vê exatamente que momento apertam mais não só a atenção, mas a atenção positiva. E você vai editando aquele de atenção, né? E às vezes você consegue reduzir para um vídeo de 10 segundos, que é mais efetivo do que um vídeo de 30. Então, assim, as empresas de marketing pouco divulgado, muito por conta de preocupações éticas, né, que essas empresas têm. Mas é uma área fascinante, sem dúvida nenhuma. Eu tive a oportunidade de usar isso na Ágora, na Orama, de uma forma muito positiva e ética, né, e Está mudo? Eu acho que ele voltou. Guilherme, você voltou agora, né? Oi, Voltou, eu voltou. voltei. Tá. Então, faz a pergunta, Mauro. Não, é exatamente isso que eu ia colocar agora. Como é que é o neuromarketing ou a neurociência, como você colocou muito bem de maneira mais ampla, ela está sendo aplicada no mundo corporativo, quando a gente fala hoje em dia, de ferramentas digitais, né? Você falou de colocar um aparelho, né, em alguma pessoa para poder testar isso aí, tem o limite da ética também. Mas como isso está sendo inserido no mundo corporativo, né, em termos que você mencionou, né, fintech, por exemplo, né, como isso está incorporado ou cada vez mais vai fluindo de maneira mais natural, né, quando a gente vai personalizando muitas vezes aquele segmento ou os interesses do próprio consumidor, né, para o bem que eu estou me referindo. Né? Diversas aplicações hoje no mundo digital, tem vários estudos mostrando o efeito daquele númerozinho da notificação, né, que aparece em alguns aplicativos, estudos interessantíssimos, que mostram que as pessoas não resistem àquele número, né? Quando é um número principalmente abaixo de 10, estudos que mostram que assim, as pessoas resistem no máximo 1, 2 minutos a um número de notificação. Já relaxa, né? Porque você sabe que você não vai conseguir ler aquilo tudo. Mas quando ele é pequeno, você clica rapidamente ali. Se ela for vermelha, né, mais rápido. Né? Como é que você, dentro, por exemplo, de um aplicativo, com essas técnicas neurocientíficas? A sua conexão, Guilherme, parece que está ruim, porque está interrompendo bastante. Não sei se tem como você melhorar a conexão. Deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui. Tá, enquanto isso, eu vou formulando a próxima pergunta. Eu queria falar sobre um tema muito atual, queria saber a sua visão sobre a questão da desinformação, a questão das fake news. Nós estamos vendo uma onda inusitada, né? A fake news sempre existiu, né? Mas não no nível em que nós estamos assistindo atualmente, em nível mundial, né? Então, a minha pergunta é a seguinte: essa disseminação de desinformação, ela gera preconceitos, ela gera essas notícias falsas que podem matar, como, por exemplo, a questão da saúde, né? Notícias de que vai virar jacaré se tomar vacina, né? Por exemplo, ou que o kit Covid. Como é que você vê essa questão de desinformação e fake news? E como é que a gente pode, de alguma maneira, ajudar no combate às fake news? Certamente assim não dá para minimizar os efeitos de fake news. O tema é muito sério.
e a gente já viu, né, os efeitos, né, que podem ter, como você falou, até com mortes, né, de pessoas. Então, certamente é um tema é altamente relevante. Mas se a gente tentar traçar um paralelo com outras situações, né, que a gente já viveu no mundo, na história da tecnologia, né, eu tentaria um paralelo com os spams, por exemplo, nos e-mails. Eu lembro que, em determinado momento, né, os spams eram tão sérios, tão graves, né, que personalidades como Bill Gates chegou a decretar o fim do e-mail, né? Em diversos eventos eu vi o Bill Gates falando que não haveria solução e a gente teria que parar de usar o e-mail, o que seria retroceder de forma absurda, né? Porque naquela época, estou falando do iniciozinho dos anos 2000, né? O e-mail era a grande ferramenta da internet, né? Era a grande inovação que a internet tinha trazido e estava se tornando praticamente inviável. E a tecnologia acabou, né, conseguindo uma solução para os spams e o e-mail está aí, né? Então, eu diria que, guardadas as devidas proporções, né, porque, claro que o impacto que o spam tinha na época não dá para comparar com o impacto que fake news tem hoje, mas, do ponto de vista da tecnologia, eu acredito fortemente numa solução, né, para fake news vinda da própria tecnologia, e talvez blockchain seja o caminho para isso, né? Tem alguns trabalhos muito interessantes sendo desenvolvidos hoje em blockchain para validação, né, de conteúdo informacional que visa acabar com a fake news. E é muito difícil a gente dizer se vai minimizar, mas, assim, eu, como um eterno otimista, né, acredito que a tecnologia vai encontrar uma solução para fake news. Tá? Só é difícil saber em quanto tempo. O problema é viver com isso até que venha a solução. E conviver com o que você falou, né, Rete? As mortes também, né, que infelizmente... É terrível. Mesmo nós, judeus, o que nós já sofremos na história com fake news, né? É impressionante. Muito E aí, impressionante. voltando, né, Guilherme, porque você falou de inovação, né, só voltando um pouquinho, lá atrás a inovação era diferente, né? A gente via muitos movimentos, né, disruptivos, né? Por exemplo, pegar o automóvel, né, como exemplo, né? A carroça passa para o automóvel, não tinha tecnologia, né? Mas passou um outro movimento, né? A tecnologia que a gente conhece hoje. Então, essa parte da inovação também é muito interessante, e a transformação cultural ou transformação geral, como a gente está vivenciando hoje, né? Até do ponto de vista de saúde também, está sendo abordado até pelo Bruno Lisboa aqui no chat, né, que está querendo fazer uma pergunta. Ele falou o seguinte: foi colocado que sem o apoio da liderança não há transformação. Nessa linha, existe um passo a passo que ajude uma área ou iniciativa dentro da empresa para chamar a alta administração, a liderança, a transformação para a cultura de inovação, ou para valorizar a questão intergeracional, ou o ESG, ou a diversidade? Então, a pergunta que o Bruno Lisboa está fazendo no chat aqui. Excelente pergunta, Bruno. É difícil ter uma receita passo a passo, né, para contextos tão diferentes, né? Porque a gente sempre tem que partir, assim, de um assessment, de uma avaliação de que estágio que a empresa está, qual é o mercado que ela está, qual é o grau de competitividade e inovação dentro desse mercado. Então, não tem uma fórmula única para todas as empresas, mas eu diria que um caminho mais ou menos comum para as empresas ele nasce com a capacidade de enxergar o que está acontecendo no mercado. As empresas, em geral, elas ficam cegas, né, ao que está acontecendo no mercado. E isso acontece muito frequentemente em empresas ou setores muito lucrativos, né? Setores estáveis e lucrativos tendem a ficar cegos à inovação que está acontecendo ao seu redor. E essa cegueira ela vem de alguns fatores, né? Ela vem, por exemplo, de um desprezo, né, pelas startups ou por pequenos competidores, que é muito comum,
né? A gente olha, por exemplo, hoje o Nubank, né, já com 50 milhões de clientes, eu acompanhei a trajetória do Nubank desde. Eu conversei com C-level de grandes bancos e eu ouvia deles que o Nubank não era um competidor, eles não precisavam prestar atenção nele porque era uma empresa muito pequena, não era lucrativa, enfim. Então, existe um preconceito contra pequenos que é muito grande. Outro elemento que leva a essa cegueira é essa evolução exponencial das tecnologias, né, que a gente falou rapidamente, a Henriette citou no início. Se a gente pegar, por exemplo, a Siri, né, do iPhone, né, hoje ela é muito ruim. Né? Para que serve a Siri hoje? Para você pedir para fazer uma ligação, para perguntar qual é a previsão do tempo? Né? A tecnologia é ruim hoje. Né? Porém, ela está evoluindo de forma exponencial, o que significa que em poucos anos, né, a Siri vai ser uma pessoa praticamente com quem você conversa de fato. Né? E isso significa que essa mesma tecnologia vai substituir milhares e milhares de pessoas num call center. Né? E você vai ligar para uma empresa, para um 0800, para uma central de atendimento, e você não vai saber se está falando com uma Siri, né, um assistente virtual, ou com uma pessoa de fato. Então, essa evolução exponencial das tecnologias é algo que as empresas desprezam. Olha o que a indústria automobilística fez ao desprezar carros autônomos, veículos elétricos. Então, e mais um elemento que eu citaria é essa queda de fronteira entre os setores. Né? Os setores hoje, com a transformação digital, com o mundo digital, eles entram um dentro dos outros. Né? Serviços financeiros entraram no varejo, que entraram em serviços financeiros, e saúde entrou em tecnologia. Os setores estão muito misturados hoje. Né? Então, os seus concorrentes não são aqueles que tradicionalmente você enxergava como concorrente. Então, esses elementos, né, quando a alta administração desperta para isso, normalmente é um caminho para gerar um incômodo. E é desse incômodo, né, que surge a fagulha, né, para se começar essa transformação que gera inovação. Então, eu diria que assim, um primeiro passo que pode ser comum a todas as empresas é gerar esse incômodo. Como é que se gera esse incômodo? E por isso eu citei no início, por exemplo, uma visita a Israel. Quando você vai a Israel, você sai de lá incomodado necessariamente, porque é tanta coisa A visita é acontecendo ali. disruptiva, né? É disruptiva, é transformadora, né? Porque você sai com uma sensação de que o seu negócio pode estar sob ameaça, uma ameaça que você não estava vislumbrando, né? É engraçado nesse admirável mundo novo, né, que você relatou tão bem agora, Guilherme, né, a chegada e a integração, né, das startups nesse mundo tradicional, de alguma maneira. Né? Quando a gente olha normalmente, né, para as startups, você citou o Nubank, por exemplo, a gente não vê nele resultado financeiro, né, real, né, o lucro, né, que a gente chama. Né? É tão estranho, né, 50 milhões de clientes e só esse ano teve lucro, no passado teve prejuízo e ficou oscilando. Né? E a Tesla, por exemplo, em comparação com a GM, né, empresa, né, tantos anos, a Tesla surgiu agora. Como que esse ambiente, né, funciona na prática? Né? É tão incrível. Né? Esse é um ótimo ponto, Mauro, porque assim, existem dois indicadores que são muito importantes aí. Né? Um é a lucratividade da empresa, que você citou, que, na maioria das vezes, nesses casos dessas empresas inovadoras, ela demora a vir. Né? E o segundo fator que é muito importante, talvez seja o mais importante da gente olhar, é o que a gente chama de unit economics, ou que antigamente, nos cursos de economia, a gente chamava de margem de contribuição, né? A margem unitária, né? Que é você olhar por produto, por item, né? Qual é a margem de lucro, né, daquele específico, né? O unit economics. Então, você pode ter, né, um prejuízo na empresa, como no Nubank tem, mas o unit economics, a margem de contribuição unitária, né, por cada cliente do Nubank ou cada produto, né, ela é positiva. Então, isso significa que, como a empresa está numa alta taxa de crescimento,
né, o resultado total dela é negativo. Mas se ela parasse de crescer, né, se essa empresa parasse de crescer nesse momento, ela se tornaria positiva. Só que não é o objetivo dela, ela quer crescer mais. Isso aconteceu durante a pandemia. Algumas empresas, normalmente, essas empresas, né, essas startups, elas buscam um crescimento rápido, né, muito acelerado, né, e elas estão olhando realmente para um horizonte de tempo um pouco mais longo, né? Então, principalmente quando tem os grandes fundos de venture capital por trás, né, colocando dinheiro, né, eles querem ver realmente um crescimento muito grande e aceitam, por conta disso, um prejuízo, né, na empresa durante, né, muitos anos. Eu sei que, assim, quando a gente faz valuation, né, chega ao valor da empresa com uma metodologia mais tradicional, né, onde a gente olha fluxo de caixa descontado, enfim, métodos mais tradicionais, é difícil a gente chegar no valuation que elas têm, né? Mas essa é a realidade que a gente vive hoje, né? Você faz o valuation com base em outros critérios, muito mais de expectativa do que números de fato. Como se diz, né, a gente não olha pelo retrovisor. Quando a gente vai avaliar uma empresa tradicional, você olha o retrovisor, né, o estoque. E já a startup não, é a projeção do que ela pode valer no futuro. Mas eu estou um pouco preocupada com o seu horário, Guilherme, são 20 horas e 12 minutos, eu acho que já temos que partir aqui para as despedidas. Eu queria primeiro cumprimentar a Braulina Lima, prefeita de Aracatu, da Bahia, que está aqui nos assistindo, a convite do nosso colega Rafael Vulés. Muito obrigada, Braulina. Aliás, obrigada a todos que estão assistindo. E há outras perguntas, mas infelizmente nós não vamos ter tempo. Então, eu quero já me despedir e abrir a palavra para vocês se despedirem também, em nome da Câmara Brasil-Israel, do Rio de Janeiro. Mais uma vez, agradeço, Guilherme, foi interessantíssimo. Eu adorei o nosso bate-papo e vamos marcar outros. Passo agora a palavra para você e para o Mauro. Eu queria agradecer outra vez, Guilherme, a tua participação incrível, né? Sempre riquíssima de conteúdo, de experiência, né? E a gente consegue absorver muito conhecimento cada vez que a gente conversa contigo. Eu queria fazer só, aproveitando um minuto que você tem, né, para encerrar de acordo com o teu tempo, é uma pergunta que você faz tanta coisa, está inserido em tantos ecossistemas, né? E a minha pergunta é: como você arranja tempo para fazer tanto tempo? Né? Nesse sentido que eu queria a gestão do seu tempo, qual é o segredo? É uma ótima pergunta, Mauro. Eu, sinceramente, não sei exatamente qual é a resposta para isso, mas eu acho que assim tem eu tenho essa necessidade, né, de estar aprendendo o tempo todo, e cada interação que eu tenho com cada ecossistema desse é um aprendizado, né? E isso me dá um prazer muito grande. E essa consciência da nossa ignorância, eu acho que é o que me move, né? Porque, de fato, em cada área dessa em que a gente entra, a gente vê o quanto a gente ainda tem para aprender, né? E eu acho isso simplesmente fascinante. Então, eu acho que essa consciência dessa ignorância que me move, né, a estar em... Acho que eu voltei aqui, não sei se vocês estão Voltou. me ouvindo. Obrigado, pessoal. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.